Capítulo 3 Carter. Para o audiolivro completo, acessar a nossa playlist. Vem uma tempestade aí. Carter resmungou e rolou no sofá. Conhecia aquela voz. Karen, com C, do jeito que ela tinha dito quando se apresentaram. Como se fizesse alguma diferença. Como se ele fosse escrever um cartão de Natal para ela ou algo assim. Sabe, Carter, estar de ressaca não vai liberar você de ir ao mercado. O tom de voz de Karen estava animado. Na verdade, ela sempre parecia animada. Carter abriu um dos olhos e a encarou. Calça legging, rolete, o cabelo preso num rabo de cavalo alto. Provavelmente estava indo para a academia. Carter fechou o olho e enterrou o rosto na almofada com cheiro de mofo. Karen continuou com suas investidas desconcertantes. Precisamos estar bem abastecidos caso a tempestade nos deixe isolados de novo. Então ouvimos o som da geladeira abrindo e fechando, algo sendo cortado, o zunido do processador de alimentos, depois uma batida quando Karen colocou um copo na mesinha ao lado dele. Bebe isso, vai ajudar. Carter deu uma espiada de trás da almofada. Havia um copo com um líquido vermelho em cima da mesa. Bloody Mary? Karen levantou uma das sobrancelhas e saiu andando irritada. Carter se obrigou a sentar, pegou a bebida e tomou um gole. Meu Deus! Aquilo era praticamente fogo na boca dele. Ardido. Meu Deus, ardido demais! Ele se levantou e saiu correndo para a pia. Cuspiu o líquido picante, abriu a torneira de água fria e enfiou a boca de baixo para engolir o que conseguisse. Por fim, após lavar os olhos e o rosto, ficou ali parado, e a água pingando no chão. Ele se virou. Karen o encarava do batente da porta, com os braços cruzados e um sorrisinho no rosto. Você disse que ia ajudar. Ela deu de ombros. Você está de pé, não está? Depois de tomar banho e fazer a barba, ele se sentiu quase humano. O espelho, por sua vez, tinha uma opinião diferente. As pessoas por ali tinham se acostumado à aparência de Carter. Não se contorciam mais de pavor quando ele se aproximava. Era fácil esquecer como seu rosto realmente era. Uma geladura havia dizimado o lado direito de sua face. A bochecha e parte da testa e do queixo haviam necrosado. O nariz era uma cavidade oca, e os lábios eram repuxados para um lado, onde o músculo fora dilacerado. Ele babava ao comer ou beber. Apenas os olhos se mantiveram intactos, azuis e brilhantes. Uma lembrança da pessoa que ele tinha sido um dia. Carter se esforçava muito para não ficar de luto por essa pessoa. Nunca tinha sido bonito. Acima do peso na juventude, também depois, sempre tivera as feições meio brutas. Só que, às vezes, sonhava que seu rosto estava inteiro novamente. E quando a ficha da realidade caía, seu travesseiro ficava molhado de lágrimas. Ele não era um homem de chorar. Não era vaidoso. Mas são as pequenas coisas que incomodam. Tipo, não ter nariz. Ele se arrastou para o andar de baixo e encontrou Nate, Miles e Julia na sala de conveniência tomando café. Havia um tabuleiro de banco imobiliário em cima da mesa. Miles estava ganhando de novo, com certeza, e Julia apertava um baseado, o que irritaria Carter quando ela voltasse do treino. Jackson e Welland, os membros restantes do grupo, não estavam por ali. Jackson devia estar meditando ou fazendo yoga. Welland provavelmente estava enterrado sob uma montanha de neve, se tivessem sorte. Formava um grupo bem eclético no refúgio, um grupo reunido por força das circunstâncias e da necessidade, mas que conseguia trabalhar e viver juntos sem se matar, na maior parte do tempo. Felizmente, o refúgio era bem grande e luxuoso. A sala de convivência era toda de piso de madeira polida, com tapetes grossos e felpudos, além de sofás de couro já meio gastos. Havia uma gigantesca TV de tela plana com reprodutor de DVD, consoles de videogame e um aparelho de som. Num armário de madeira ficavam pilhas de CDs, livros cheios de páginas dobradas e uma coleção de jogos de tabuleiro. A cozinha era moderna e elegante, com uma geladeira enorme com freezer e uma bancada de granito. Os moradores do refúgio eram bem cuidados.
na maior parte do tempo. Nate olhou para Carter quando ele entrou. Camarada, você está com uma cara péssima. Sei que meu belo rosto habitual intimida você. Nate jogou um beijinho para ele. Eu gosto de você por causa de sua bundinha dura, cara. Para com isso, assim eu fico com vergonha. Nate deu uma risadinha. Mesmo de ressaca, continuava bonito naquele seu estilo surfista chapado. Músculos perfeitos e cabelo descolorido pelo sol preso por uma bandana. Pela lógica, Carter deveria detestá-lo, mas de alguma maneira os dois tinham virado amigos nos últimos 3 anos. Que horas vocês foram dormir? Perguntou Julia, colocando um de seus dreads escuros atrás da orelha e adicionando um filtro ao baseado. Californiana, magrinha e tatuada, ela crescera numa comuna e ainda parecia que se sentira mais em casa numa barraca ou protestando contra alguma coisa com um cartaz nas mãos. Carter fez uma careta. Doeu. Acho que umas 2 horas depois que você subiu. Miles arqueou uma sobrancelha. Sem qualquer sinal de ressaca, estava elegante como sempre, com uma camisa polo e calça chino, como se estivesse prestes a passear de barco no Tamisa. Foi um pouquinho mais tarde do que isso, corrigiu ele com seu sotaque inglês de gente culta. Mas acho que você já tinha desmaiado a essa altura, Carter. Tá aí o meu grande truque nas festas. Desmaiar? Perguntou Miles. Tem gente que fuma charuto com a bunda. Eu desmaio. Tem gente que faz isso mesmo? Perguntou Julia. Já vi com meus próprios olhos. Nate deu uma risada. Cara, por que fazemos essas coisas? Será que é porque a gente não tem mais nada para fazer? Respondeu Julia. Todos sorriram e assentiram, embora a verdade daquela frase tenha batido fundo. É claro que havia coisas para se fazer no refúgio, tarefas cotidianas para manter o lugar funcionando, manutenção de várias áreas internas e externas, cozinhar, limpar, buscar suprimentos, todos tinham suas tarefas designadas. Miles cuidara da divisão. Havia instalações de lazer, academia, piscina, as pistas, e tinha as idas ao mercado. Carter foi olhar a escala pregada no quadro de cortiça da cozinha. Era isso mesmo, seu nome estava ali, de novo. O tempo naquele lugar passava de um jeito estranho, parecia correr de modo diferente. Ele odiava fazer as compras, até porque não era uma ida rápida até o mercado da esquina. Envolvia esquiar naquelas pistas traiçoeiras até chegar à cidade, e depois fazer uma caminhada difícil na subida carregando as sacolas de compras e os esquis. Carter era, sem dúvida, o pior esquiador do grupo. Diferentemente dos outros, nunca tinha passado as férias de inverno nas montanhas quando era criança. Esporte de inverno para ele era, no máximo, descer uma encosta congelada no capô de um carro velho ao lado da irmã. Ele era quem mais demorava para descer até a cidade, sem contar a subida lenta de volta. E isso antes mesmo que houvesse vida selvagem na floresta. Ele já sentia a dor de cabeça chegando. Precisa ser hoje mesmo? A gente tem bastante. Precisa sim, replicou Julia assentindo. Você sabe as regras. As regras. Ele sabia. Julia tem razão, disse Miles com um tom de voz sensato e irritante. Além disso, tem uma tempestade vindo aí, e não vai demorar. Carter olhou pelo vidro da imensa janela que ocupava quase uma parede inteira do refúgio. Era uma vista incrível. Dava para ver as encostas, as vastas florestas de pinheiros até lá longe, a ponta das cordilheiras rochosas. Depois de um tempo, virava uma espécie de papel de parede. Você nem notava mais. E Miles estava certo. A neve já caía e havia uma nuvem sinistra ao longe. Um sinal de que uma tempestade das fortes estava a caminho. Dependendo da gravidade, eles passariam dias, talvez até semanas, sem conseguir sair dali. Tem que ser hoje, cara, afirmou Nate. Tem que seguir a escala. Seguindo a deixa, a porta de entrada do hall lá de baixo se abriu e uma rajada de vento frio e neve veio subindo pela escada em espiral até a sala de convivência. Eles ouviram o som de passos subindo os degraus. Cara, tá uma merda lá fora. Wieland, gordo e cheio de espinhas. Aos 25 anos, era o mais novo do grupo, mas também quem mais sabia sobre o funcionamento do refúgio. Então,
Ainda que fosse um merdinho insuportável, o chorão e sorrateiro, eles eram obrigados a tolerá-lo. Pelo menos, Wieland chegou com alguém muito mais bem-vindo. Dexter, que entrou correndo e se jogou nos braços de Carter, lambendo seu rosto e suas mãos. Oi, garotão! Foi dar um passeio, é? Carter se abaixou, enfiou o rosto no pelo frio e embolado do cachorro e sussurrou. Fez xixi na perna do Wieland? Sério? Bom garoto. E o gerador? Perguntou Miles. Wieland sacudiu o cabelo cacheado embaraçado e bateu o pé. Tudo certo, mas não estou gostando dessa defasagem. As quedas de energia estão cada vez mais frequentes. A positividade era outra de suas adoráveis qualidades. Tudo bem, não precisa surtar. Vou dar uma olhada. Não estou surtando, cara. Só estou falando. 6 segundos é tempo demais. Você sabe o que acontece se ficarmos sem energia. Eu sei, respondeu Miles, num tom de voz que deixou a sala inteira quieta. Wieland ficou vermelho e se abaixou para tirar as botas. Acho que estou com aquela merda de geladura, resmungou. Só falta meu dedo ficar preto e cair. Ele deu uma olhada para cima e viu Carter. Ah, merda. Desculpa, cara. Não eram desculpas sinceras. Carter sorriu e colocou Dexter no chão. Tudo bem. Não estava tudo bem. Mas ele nem teve tempo para se aprofundar muito nisso, porque de repente, como se Wieland fosse alguma espécie de oráculo peludo do apocalipse, a energia caiu com um chiado baixinho e o alarme disparou. Merda! Gritou Wieland. Eu avisei! Miles levantou a mão. Olhou para o relógio que estava no outro punho. Começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5... Após o barulho de um bip, o gerador ligou e a energia voltou. O alarme parou de tocar. Nate soltou um assobio. Pareceu muito tempo. 6 segundos e 26 centésimos, respondeu Miles, baixando o braço. É só um probleminha. Um probleminha de que tamanho? Perguntou Carter. Miles pensou a respeito. A queda de energia teria que durar pelo menos 8 segundos para ser um problema. Por que 8? Indagou Nate. No caso de corte de energia, as travas automáticas se abrem, mas não é instantâneo. A energia residual dá um atraso de 8 segundos, explicou Miles. Quando há uma queda inesperada, o gerador deveria ligar de 4 a 5 segundos depois, assim as travas continuam seguras. Parecia apertado, pensou Carter. Apertado demais. Acho que vou dar uma olhada nas travas do porão, disse Wieland. De repente, reiniciar os controles lá embaixo, se está levando mais tempo. Eu disse que vamos monitorar a situação. Miles olhou para eles. Está claro para todos? Dessa vez, até o Wieland entendeu a mensagem. Sim, murmurou. Todo mundo assentiu. Que bom. Muito bem então, disse Nate levantando-se. Vou para a academia tentar suar a cerveja de ontem. Alguém mais? Acho que vou fazer uma meia hora de sauna. Julia tragou o baseado e depois o apagou no cinzeiro. Os dois foram em direção ao elevador. Wieland ainda estava por ali tirando a roupa de neve. Vi que é a sua vez no mercado, Carter. Que merda, comentou ele. Bom, todo mundo tem que fazer. Carter estalou os dedos. Ah, espera aí. Menos você. Você nunca fez isso. Eu não sei esquiar. Bem-vindo ao clube. Eu tenho asma, continuou Wieland. Engraçado. Jamais imaginaria que alguém no seu estado passaria no processo de verificação para trabalhar aqui. Bom, pelo menos eu não apareci do nada que nem... Vocês dois podem parar com a briguinha de casal? Disse Miles dando uma bronca. E Carter, preciso falar com você antes de ir. Por quê? Miles olhou para Wieland, que tinha acabado de tirar as camadas externas de roupa, deixando tudo numa pilha molhada no chão, e procurava comida nos armários da cozinha. Miles se levantou e foi andando na direção do elevador. Venha comigo. Tá bem, respondeu Carter, soltando um suspiro. No caminho passou por Wieland, perto o suficiente para sussurrar. Eu sei muito bem que você não tem asma. A porta do elevador se abriu e eles entraram. Miles passou o crachá na letra P do painel. O elevador começou a descer em silêncio. O refúgio fora construído na encosta da montanha e tinha 4 andares. A sala de convivência, a cozinha e a academia ficavam no primeiro andar.
No segundo estavam os quartos, 2 dormitórios grandes e 12 quartos individuais para a equipe. No térreo havia um corredor enorme, a piscina e as saunas, além dos cômodos reservados para o depósito e as instalações. O porão estava fora de alcance para todos, a não ser Miles, e quem mais fosse digno de sua confiança para ir com ele até lá embaixo. A porta se abriu, e eles saíram no corredor branco iluminado. Estava sempre frio no porão, mas não era por isso que os pelos do braço de Carter estavam arrepiados. A iluminação era acionada por movimento e se acendia à medida que os dois caminhavam pelo longo corredor com uma série de portas à esquerda. 2 eram de escritórios, já vazios. Miles parou diante da terceira, passou o crachá em mais um painel e os 2 entraram. Havia mesas de metal reluzente numa das paredes. Na outra, uma geladeira grande e armários de arquivo. Então, o que foi? Perguntou Carter do jeito mais casual que conseguiu. Miles o encarou, o olhar frio. Carter já tinha visto cadáveres com expressões mais acolhedoras. Tem alguém roubando do estoque. Quê? Miles abriu uma gaveta de um dos armários. Lá dentro havia fileiras e mais fileiras de caixas, antibióticos e analgésicos. Parece estar bem estocado. Miles enfiou a mão debaixo da fileira de cima e pegou uma caixa mais no fundo. Abriu a embalagem e a virou de cabeça para baixo, vazia. Eu diria que pelo menos metade das caixas foi adulterada. E os... Carter fez um gesto na direção da geladeira. Não estava faltando nada, então resolvi testar aleatoriamente algumas das ampolas. E várias continham placebo. Tipo, não era plasma de verdade? Água. Carter sentiu a tensão aumentar. A próxima pergunta era óbvia. Como? Só você tem acesso ao porão. Que a gente saiba. Verdade. O que me leva ao nosso outro problema, continuou Miles. Tem outro problema? Jackson desapareceu. Carter o encarou. O quê? Tem certeza? Não dormiu no quarto dele ontem à noite. Não o encontro em lugar nenhum. Carter refletiu. Jackson provavelmente era a pessoa que ele menos conhecia ali. Um cara de 30 e muitos anos, quieto, na dele, abstêmio, vegano, adepto de yoga e meditação. Apesar disso, Carter nunca tivera problemas com ele. Mas pensando bem, não havia nem como os dois se estranharem. O cara era basicamente um fantasma. Acha que ele fugiu com as coisas? Talvez, mas para onde? Miles tinha um bom argumento. A única coisa que havia era a cidade. O campo de pouso ficava a 1 hora de distância, e só dava para chegar lá por uma estradinha estreita e sinuosa. E onde Jackson arranjaria o veículo? Só sobrava a estação de teleférico, mas aquela também não era bem uma opção. Talvez não seja o que parece, ponderou Carter. Vai ver, ele só foi dar uma caminhada. Miles olhou para Carter com uma expressão estranha. Sem a roupa de neve? Outro bom argumento. Vamos manter isso só entre nós por enquanto, pediu Miles. Se alguma coisa aconteceu com Jackson, vai ser ruim para o ânimo geral, principalmente depois daquele incidente infeliz com Anya. Infeliz, certo, Carter engoliu em seco. E se o encontrarmos? Os lábios de Miles se curvaram no sorriso. Carter sentiu as bolas se encolherem quase até a garganta. Aí ele é um homem morto.